Oi gente, meu nome é Glaucia, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho na clínica Neuroenvolver aqui no Rio de Janeiro e hoje eu tô aqui mais uma vez a convite da Fisiovital para o nosso 11º encontro. Hoje eu optei por falar um pouquinho sobre o uso da plataforma vibratória na reabilitação pediátrica. Então, pensando na plataforma, na vibração, a plataforma ela foi inserida na reabilitação há mais ou menos 20 anos, a princípio pensando-se no tratamento de pessoas com osteogênese. Por quê? Porque a plataforma ela tem uma importante ação no aumento de densidade óssea. Então ela foi criada pensando a princípio nessa população. No entanto, hoje em dia a gente já extrapolou isso, então a gente utiliza em vários diagnósticos, em vários casos clínicos, inclusive na população pediátrica. Então, quando a gente lembra lá na publicação da Nova, que de 2020, aquela do sinal de trânsito, que fica em verde, que colocava em verde todos os métodos e técnicas que tinham bom embasamento científico, em amarelo, os métodos e técnicas que não tinha tanto embasamento, então a gente pode utilizar, mas tem que utilizar com cautela, com atenção, não é usar de forma indiscriminada. E em vermelho são os métodos e técnicas que não têm tanta evidência científica ou as evidências que existem são ruins, então a gente não deve utilizar. A plataforma, ela entra lá no amarelinho. Por quê? Apesar da gente já ter algumas evidências, algumas publicações sobre a sua utilização, ainda não temos uma quantidade suficiente para botar a plataforma lá no verde. Então a gente ainda precisa de mais estudos, mais publicações sobre a sua utilização. Hoje em dia no mercado existem dois tipos de plataforma, dois tipos de vibração. Então, existe a plataforma vibratória em que a placa oscila para cima e para baixo para gerar vibração, então a placa faz esse movimento, e existe a outra forma, em que a plataforma ela vibra ao redor do eixo, ou seja, ela oscila ao redor do eixo para gerar vibração. Então tem o eixo e a plataforma ela oscila como se fosse uma gangorra, tá? Essa forma de vibração ela costuma ser mais utilizada e mais indicada na pediatria e na reabilitação de uma forma geral, porque uma vez que a pessoa está em pé em cima da plataforma, o movimento que a gente observa na pelve, ela vai oscilar dessa forma, que é muito parecido com o que a gente observa quando a pessoa está andando, Então a pelve se move dessa forma durante a marcha e quando está em cima da plataforma é o mesmo movimento. Então a gente costuma indicar mais essa forma de vibração, essa forma de oscilação. Aqui no consultório eu utilizo a plataforma Galileu, que é uma plataforma alemã. A maioria das pesquisas que já tem publicada, elas trabalham com a plataforma, então, a Galileu. Então quando a gente vai ver lá na descrição, nos métodos, qual foi a plataforma que foi utilizada, a grande maioria dos estudos fala da Galileu. Então por isso eu optei por usar a Galileu aqui no consultório. A Galileu, ela vibra como essa gangorra que eu falei para vocês. Então ela tem o eixo que fica mais ou menos aqui no zero e a plataforma ela oscila, dessa forma para gerar a vibração, tá? E aí a gente tem alguns parâmetros que a gente pode ajustar. Então o tempo, por exemplo, ele não é ajustável, então é pré-determinado. Então a plataforma ela sempre vem 3 minutos, então quando você aperta o start aqui, 3 minutos depois ela vai desligar automaticamente, então são sempre 3 minutos. Você pode apertar várias vezes e utilizar, não é recomendado você apertar várias vezes, vários 3 minutos, para o mesmo grupamento muscular para evitar fadiga. Então, normalmente a gente usa 1, 2, 3, dependendo do paciente, da condição. E aí a gente já muda o grupamento muscular, que a gente está trabalhando aqui, na atividade que a gente está trabalhando sobre a plataforma. Então a frequência, ela varia de 5 a 27. Uma outra diferença importante que é bom falar, é que a maioria das plataformas que tem disponíveis no mercado, elas têm uma vibração muito alta. Então a Galileu, ela varia de 5 a 27. A maioria das plataformas que tem no mercado, elas variam, a vibração gira em torno de 27, 25, daí para cima, tá? Então isso é muito forte, é muito intenso
principalmente quando a gente traz isso para a população pediátrica. Então é muita vibração. O quanto de vibração está passando para a cabeça, tá? Então na Galileu e nas plataformas que oscilam ao redor do eixo, a vibração ela vai diminuindo conforme vai se distanciando da placa. Então, se eu tô mais próxima da placa, a vibração aqui, por exemplo, na minha mão, no meu punho, é maior do que no meu cotovelo, que é menor do que no meu ombro, que é menor do que está na minha cabeça. Então a vibração ela vai diminuindo conforme vai se distanciando da placa, tá? O que não acontece no outro tipo de vibração. Então imagina, eu estou utilizando uma plataforma que vibra nesse sentido, com frequência super alta, de 27, por exemplo, e aí eu coloco a criança aqui em cima. O quanto de vibração que não está passando para a cabeça dessa criança. Então a gente tem que pensar um pouquinho nisso para ver se vale a pena e se a gente deve utilizar, tá? Então voltando aqui para a vibração, para a frequência, né? Então de 5 a 27. De 5 a 12, normalmente a gente utiliza para trabalhar ganho de mobilidade, para trabalhar equilíbrio, porque, vou ligar aqui para vocês, então ó, no 5, a gente consegue perceber aqui a plataforma vibrando, tá vendo? A oscilação. Nessa frequência a gente consegue trabalhar a mobilidade, a gente vai ganhando amplitude de movimento, então a gente pode utilizar tanto com a criança de pé assim, né, de frente, ou paralela, né, ou perpendicular, nessa forma, tá? E aí a gente vai estar trabalhando mobilidade para frente e para trás. Então, por exemplo, a criança está de pé. Aí, digamos que esse aqui é o calcanhar, né? Então, o calcanhar fica no 0 e aí a gente vai vibrar, vai oscilar o pé dessa forma para trabalhar a mobilidade, tá? Então, a gente pode usar tanto assim quanto assim. As frequências de 5 a 12 a gente utiliza para trabalhar a mobilidade e ganho de equilíbrio. Então, observe aqui a frequência. Tá? Dá pra ver meu ombro mexendo aqui em cima, então eu tô trabalhando bastante mobilidade, tá bem baixinho. Conforme eu vou aumentando, ó, vou botar no 12, aqui já é o 12. No 12 eu já tenho uma maior contração muscular do que no 5, então eu consigo ativar mais a musculatura quando eu tô no 12 para cima, tá? Então de 12 a 20 eu já tenho uma maior ativação muscular, um maior fortalecimento, menos amplitude, eu ainda vou trabalhar equilíbrio, coordenação, no entanto, aqui eu já tenho mais força, mais fortalecimento, tá? Conforme eu vou subindo, então vou botar aqui no 20, esse aqui é o 20. Vocês já não conseguem ver meu ombro mexendo tanto, porque eu tô fazendo força, minha musculatura tá contraindo, tá? E agora eu vou botar no 27. Vocês nem conseguem perceber a oscilação da plataforma, de tão rápido que ela tá vibrando. E aí eu tenho uma contração muscular mais vigorosa. Vou desligar. Então, vou recapitulando. De 5 a 12, então ela vibra numa uma menor frequência e aí eu consigo trabalhar mais mobilidade e equilíbrio. De 12 a 20, eu tenho uma maior ativação muscular, então eu já entro um fortalecimento. Aqui há uma contração muscular, mas tem tempo do músculo relaxar. Então é como se fosse um contrair e relaxa, quando a gente pensa lá no PNF, se vocês têm essa formação. Então é como se fosse um contrair e relaxar, tá? Porque tem tempo. Então a frequência é uma frequência que permite um relaxamento antes de uma nova contração, de 12 a 20. De 20 a 27, não dá tempo do músculo relaxar, ele só contrai. Então é uma contração muito vigorosa, muito forte, tá? Então é mais intenso. Então a gente tem maior fortalecimento quando a gente pensa de 20 a 27, tá? Então é bem força, eu quero trabalhar fortalecimento, ganho de massa magra, de 20 a 27. E aí é importante a gente entender, né, como que funciona a contração muscular.
Quando a gente está na plataforma, a gente contrai a musculatura querendo ou não. É uma contração involuntária. Por quê? Porque funciona como um arco reflexo. Então, a partir do momento que eu estou em pé sobre a plataforma, os meus receptores, né? Então, órgãos tendinosos de Golgi, os mecanorreceptores musculares e intraarticulares, eles percebem essa vibração. A via aferente, ela manda a informação para a medula e a medula, através da via eferente, já fala para o músculo, contrai. Então, ele vai contrair, querendo ou não. Quanto maior a frequência, mais esse arco reflexo está ativo, tá? Outro importante é a amplitude. Então, no 3, eu percebo uma maior vibração, então a vibração é mais forte e vai diminuindo conforme a gente se aproxima do zero. Então, do 3 é mais forte, conforme se aproxima do zero, diminui até você não sentir mais a vibração aqui no zero, porque eu já estou em cima do eixo, tá? Então, quanto mais distante do eixo, maior a vibração. E aí você vai posicionar o paciente de acordo com a vibração aqui que você quer oferecer, né? O tanto de vibração que você quer oferecer, ou mais aberto ou mais fechadinho, tá? Outra coisa, deixa eu ver o que mais que a gente precisa falar. Mobilidade, intensidade. E aí, qual o objetivo da plataforma, né? Então, o objetivo da plataforma nas frequências baixas, além do fortalecimento, é ganho de amplitude, é ganho de ADM. Nas frequências entre 12 e 20 já tem maior fortalecimento, então também trabalho fortalecimento. E nas frequências mais altas, uma contração mais vigorosa. E aí a gente também aumenta o quê? Densidade óssea. Lembrando que para que ocorra um aumento de massa óssea, a gente precisa de contração muscular. Então, quanto mais contração muscular, maior a densidade óssea. Então, indiretamente, uma vez que a plataforma ela gera uma maior contração muscular, ela vai promover também um aumento de densidade óssea, ok? Então, ganho de densidade óssea, fortalecimento, treino de equilíbrio, que eu também já falei. Outra coisa, também diminui a espasticidade, então você consegue relaxar a musculatura. Por esse mecanismo de contrair e relaxar, a espasticidade tende a diminuir, tá? Então você pode utilizar também com esse intuito. Já nas frequências mais altas, você consegue, por exemplo, um paciente hipotônico, promover uma maior contração muscular, tá? Ganho de massa magra eu já falei, e aumento da densidade óssea, ok? Então esses são os principais benefícios do uso da plataforma. E como que eu uso a plataforma? Como você quiser, você pode usar a plataforma associada com diferentes exercícios. Você não precisa simplesmente pegar a criança e botar em pé na plataforma. Você pode trabalhar apoio de membro superior, botar o paciente, por exemplo, de prono e apoiar os membros superiores na plataforma para trabalhar fortalecimento de membro superior. Você pode trabalhar o paciente, por exemplo, agachamento de pé na plataforma, subir e descer de um banco, então bota um banco à frente, a pessoa sobe e desce, abdominal em cima da plataforma. Então a plataforma, ela funciona nada mais, nada menos do que um potencializador. Então ela potencializa o fortalecimento muscular. Então, por exemplo, se você for fazer um movimento, né, um fortalecimento, vamos lá, subir, fazer contração aqui do bíceps 10 vezes. Se você está na plataforma, né, você consegue ativar essa musculatura mais de 1000 repetições por minuto. Então, é uma maior contração, né? Então, maior fortalecimento. Por isso, ele potencializa, como se a pessoa fizesse, ao invés de 10 repetições, fizesse 1000, por exemplo, tá? Então, assim, a gente potencializa esse efeito. E o que mais? Deixa eu ver aqui se eu não esqueci nada. Sim. Então, quando a pessoa fica de pé na plataforma, muitas vezes a gente observa o quê? Um sinal de vermelhidão. A perna fica vermelha, por exemplo, se estiver em pé, né? Então, a perna fica super vermelha, começa a coçar. Algumas crianças falam que tá coçando. Tá coçando minha perna. Isso é muito comum. Por que isso acontece? Porque ao ficar em pé em cima da plataforma, a gente aumenta a circulação do sangue, né? A circulação sanguínea. Então, uma vez que aumenta, ela dá essa sensação de coceira e vermelhidão. Então é muito comum, mas a partir do momento que você desliga a plataforma e a pessoa sai da plataforma, isso vai voltando ao normal, não é uma coisa que perdure, tá? Outra coisa que acontece com frequência é o relato de náusea. Então, algumas pessoas, principalmente nas frequências mais altas, sentem um enjoo, uma náusea, uma tonteira.
Porque muito provavelmente a frequência está muito forte para essa pessoa. E aí está passando muito para a cabeça. Lembra que eu falei que quanto mais perto da plataforma, maior a sensação da vibração, e conforme vai afastando a gente tem menos vibração. Muito provavelmente essa frequência, por exemplo, está muito forte e aí está passando muito para a cabeça. E a pessoa está ficando enjoada, ou então a pessoa não tem o hábito, nunca ficou na plataforma. Então você pode, por exemplo, começar com uma frequência um pouco mais baixa, para a pessoa se habituar à plataforma, ao uso da plataforma, e aí gradativamente você vai aumentando conforme a pessoa vai se adaptando ao uso da plataforma. Então, não precisa, ficou com náusea, ficou enjoada, desiste, não vou mais usar a plataforma. Não é assim. Você pode usar sim, mas você vai ajustando essa frequência, né? O tanto de frequência que você vai dar para a pessoa se adaptar. Não precisa ir de uma vez só lá no 27, tá? Então, essas coisas acontecem, mas, de novo, como a vermelhidão, a partir do momento que a pessoa sai, ela não sente mais nada, ela volta ao normal, ok? Então, as contraindicações, né? Então, contraindicação na população pediátrica, né? A principal contraindicação são fraturas que ainda não foram consolidadas, então a pessoa tá com uma fratura né? Que ainda não consolidou, não pode usar a plataforma, porque você vai oscilar e aí não tem como esse osso colar, digamos assim. Epilepsia, então as crianças que têm epilepsia fora de controle, que não está controlada, você não pode utilizar a plataforma. Se é uma criança que tem convulsão, né, mas está controlada, está medicada e raramente ela tem convulsão, não tem problema nenhum, você pode utilizar. Agora, você colocou em cima da plataforma, a criança convulsionou, você tira e não vai usar mais naquele dia, pelo menos, tá? A criança acabou de convulsionar 2 minutos atrás, agora eu vou trabalhar com ela, vou fazer fisioterapia. Não vai botar na plataforma, ela acabou de convulsionar, entendeu? Então, na verdade, é uma precaução, não chega a ser uma contraindicação, tá? Então, agora, uma criança tem uma epilepsia refratária, né, que não pode ter a qualquer momento, não está controlada, a medicação não está conseguindo controlar, aí você vai ponderar, você não vai colocar. Tá bem? Então, assim, é uma precaução. Acabou de ter convulsão, não vai pra plataforma. Eu coloquei na plataforma, acabou de convulsionar, vou colocar de novo? Não vou tirar, tá? Então, fique atento nos casos de epilepsia. Tá? Gravidez, que não vai acontecer na população pediátrica, né, minha gente? Trombose aguda e implantes articulares, tá? Pensando na prótese do quadril, a princípio não pode usar, mas depois que estiver bem consolidada, que já estiver liberada para ficar de pé, tudo ok, toda a liberação do ortopedista, você pode voltar, mas você conversa com o ortopedista para perguntar se a gente já pode utilizar esse equipamento, tá? Não é uma contraindicação para sempre, tá? Precisa consolidar. Isso pensando, por exemplo, aqui, né, nas crianças que têm luxação de quadril, que acabam fazendo a correção. Então a gente precisa da liberação do ortopedista para voltar a utilizar a plataforma. Não é uma contraindicação perpétua, tá? Então assim, a gente precisa da liberação. Acho que é isso. Não me lembro, acho que eu não esqueci de nada. Qualquer coisa, vocês podem me mandar mensagem lá no @neuroenvolver.rj, que aí a gente conversa e eu tiro outras dúvidas de vocês a respeito da plataforma. Espero que vocês tenham gostado. Já está disponível lá no Telegram alguns artigos que falam sobre a utilização da plataforma, inclusive o artigo da Nova de 2020, para quem ainda não leu, acho que todo mundo já leu, né? Mas vai estar lá, caso vocês não tenham lido, vale a pena. E não esqueça de se inscrever aqui no canal para vocês serem avisados quando tiver outros vídeos forem liberados. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau!